Olá a todos, bem-vindos ao Café Ciência e Fé, o programa onde a ciência não tem problemas café. No episódio de hoje, vamos focar-nos numa questão levantada por uma das nossas ouvintes e falar um pouco sobre os evangelhos apócrifos. Já ouviram falar nos evangelhos de Pedro, Tomé e Judas? E no evangelho da mulher de Cristo? Como é que estes diferem dos evangelhos canónicos em conteúdo e fiabilidade? Para estas e outras questões, não percam este episódio do Café Ciência e Fé. Inicialmente, tínhamos pensado em abordar este tema no episódio curto, mas este acabou por ficar um pouco mais longo. Aproveito para relembrar que se a relação da ciência com a fé e com a razão é um tema que vos interessa, não deixem de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever, por gosto e partilhar, são tudo formas de nos ajudarem a continuar este podcast. Não se esqueçam também de nos fazer chegar os vossos comentários, dizer o que mais gostaram, colocar questões ou sugerir temas. Porque, à semelhança do que estamos a fazer hoje, poderemos abordar estes temas sugeridos em episódios futuros, ou fazer até mesmo episódios de compilação de resposta a várias questões. Por agora, fiquem por aí, porque vamos já passar ao episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje temos outra vez um episódio curto, desta vez em resposta ao feedback que recebemos de um dos nossos ouvintes, que nos perguntou se podíamos comentar um bocadinho mais o tema dos evangelhos apócrifos e precisamente por causa disso fizemos aqui uma compilação daqueles que são considerados os evangelhos apócrifos mais importantes por serem mais antigos. E pronto, estou aqui hoje com o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá a todos, bem-vindos. Então, os evangelhos que nós vamos abordar hoje, vamos ver os 4 principais, que são os mais antigos, que tipicamente são datados no segundo século depois de Cristo. E são 4 principais: o Evangelho da infância de Tomé, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Pedro. Vamos falar um bocadinho de cada um deles e vamos começar pelo da infância de Tomé. O Evangelho da infância de Tomé, também conhecido como o Evangelho da infância de Jesus, data... É difícil de datar, mas tipicamente é datado na segunda metade do século II. E é interessante dizer que entre os padres da Igreja já Santo Irineu de Leão, por volta do ano 180, o considerava como não sendo verdadeiro, como não sendo legítimo. Provavelmente terá sido escrito na Síria e vamos pegar aqui em algumas citações deste Evangelho que podem encontrar facilmente. Nós vamos disponibilizar os links para poderem ver estas citações em inglês, mas pronto, depois podem encontrar lá as citações se quiserem. E então vamos começar. Não sei se queres dizer alguma coisa, Bernardo? Sim, eu vou fazer algumas citações. Só fazer aqui alguns comentários breves, que estes evangelhos apócrifos são considerados apócrifos porque não fazem parte do cânon, se bem que o conteúdo deles seja muito variado, ou seja, alguns destes textos são simplesmente considerados apócrifos porque o seu conteúdo não é considerado histórico, não é considerado verídico, nem factual, embora por vezes não contenham doutrina problemática. Podem ser apenas textos estranhos ou exóticos ou que não parecem verdadeiros. Por outro lado, alguns destes textos são doutrinalmente problemáticos. Alguns destes textos tardios têm doutrina gnóstica. Quando nós falarmos em evangelhos apócrifos, convém explicar que os apócrifos são os que não foram incorporados no cânon, mas só alguns desses apócrifos é que são de doutrina problemática, de doutrina gnóstica. Os gnósticos acreditavam que a criação era a obra de um pseudo-deus inferior, que as almas puras poluíam-se quando encarnavam num corpo. Os gnósticos tinham uma ideia muito negativa sobre o corpo, sobre a carne, e aspiravam a uma libertação
desse corpo, portanto tinham uma série de ideias e de noções teológicas bastante exóticas e bastante diferentes das ideias do judaísmo e do cristianismo. Por isso, esta corrente gnóstica, que está muito ativa no segundo século depois de Cristo, vai dar origem a alguns dos textos apócrifos, mas não todos. Portanto, há textos apócrifos que não são gnósticos. Começando pelo Evangelho de São Tomé. Este é um evangelho curioso, como o título diz, pretende retratar a infância de Jesus, os primeiros anos de Jesus enquanto criança. Como vamos ver nos certos que vamos ler, este texto não tem conteúdo gnóstico, não tem conteúdo doutrinal, digamos, estranho ou contraditório com o cristianismo. Diria que os pais da igreja, quando reagiram a ele, nomeadamente Santo Ireneu, devem ter achado que era realmente um conjunto de fantasias, com pouca base histórica ou nenhuma base histórica. Então eu vou começar por ler, eu vou ler alguns trechos desta suposta infância de Jesus, mas vou começar pela apresentação do suposto autor. Isto é atribuído a Tomé. É preciso perceber também que quando se procura em inglês, este texto encontra-se mais facilmente na tradução para inglês, e o título em inglês é Infancy Gospel of Thomas, porque Thomas em inglês corresponde ao nosso Tomé. E então começa assim: as histórias de Tomé, o israelita, o filósofo, sobre as obras da infância do Senhor. Eu, Tomé o israelita, digo a vós, a todos os irmãos que são dos gentios, para vos dar a conhecer as obras da infância do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus feitos poderosos, e tudo o que ele fez quando nasceu na nossa terra, cujo começo é assim. Este menino Jesus, quando tinha 5 anos de idade, estava a brincar no vale de um riacho, e tendo feito barro mole, formou com ele 12 pardais. E era sábado quando ele fazia estas coisas, e havia muitas crianças a brincar com ele. E um certo judeu, quando viu o que Jesus fazia, a brincar no dia de sábado, partiu imediatamente e disse ao seu pai José: eis que o teu filho está no riacho. E ele pegou em barro e formou 12 passarinhos e poluiu o dia de sábado. Em parênteses, como sabemos, os judeus consideram que ao sábado descansa, se não se pode fazer nada. E José chegou ao local e viu e clamou, dizendo a Jesus, não é? Porque fazes no sábado estas coisas que não é lícito fazer? Mas Jesus bateu palmas e gritou para os pardais e disse aos pardais: ide. E os pardais levantaram voo e foram-se embora a cantar. E quando os judeus viram isto, ficaram maravilhados e partiram a contar aos seus líderes o que tinham visto Jesus fazer. Mas o filho de Anás, o escriba, estava ali com José. Portanto, estamos a falar de uma criança. O filho de Anás, o escriba, estava ali com José. E pegou num ramo de um salgueiro e dispersou as águas que Jesus tinha reunido. E quando Jesus viu o que tinha acontecido, irou-se e disse: ó mau, ímpio e insensato, que mal te fizeram as poças e as águas? Eis que agora também tu vais secar como a árvore, e não darás folhas, nem raiz, nem fruto. E imediatamente aquele rapaz secou completamente. Jesus partiu e foi para... Sim, bolas, é mesmo isso, é pobre rapaz. Mas Jesus partiu e foi para a casa de José. Mas isto ainda não acabou. Este é só o primeiro ato violento. Mas os pais daquele... Há mais. Mas os pais daquele rapaz que murchou pegaram nele, lamentando a sua juventude, portanto, pobres pais, não é? Um miúdo tão novo, e trouxeram... Imaginou esse rapaz morto, trouxeram a José e acusaram José, dizendo: porque tens tu um filho que comete tais atos? Depois disto, Jesus atravessou novamente a aldeia e uma criança a correr chocou contra o seu ombro. E Jesus ficou zangado e disse-lhe: não terminarás o teu percurso. E imediatamente ele caiu e morreu. A criança tinha chocado com o ombro de Jesus, imediatamente caiu fulminada no chão. Continuando. Parece uma solução um bocado drástica. E também parece. E imediatamente a criança caiu e morreu. Alguns, quando viram o que tinha acontecido, disseram: de onde nasceu esta criança? Pois cada palavra sua é uma obra consumada. E os pais daquele que estava morto, da segunda criança morta, da segunda vítima, vieram a José e culparam-no, dizendo: tu que tens tal filho, não podes morar connosco na aldeia. Ou tu ensinas o teu filho a abençoar e não a amaldiçoar, porque ele mata os nossos filhos. E ficamos aqui com um pequeno cheirinho do que é o Evangelho da infância de Tomé. E da... como diz aqui o Brant Pitt no livro dele, quando comenta esta frase, não é? Lá se vai o Jesus manso e humilde, não é? Sim, lá se vai o Jesus manso e humilde, não é? Em criança, pelo menos, era terrível. Mas ficou claro que não há aqui nenhum conteúdo doutrinal estranho. O que existe é um conjunto de histórias da carochinha, se quisermos dizer assim, né? Histórias que os padres da igreja não deram qualquer crédito. Sim, exato.
Até aqui não se ensina propriamente doutrina, mas vê-se uma série de ações da parte de Cristo que parecem bastante injustas, não é? Por assim dizer. Mas pronto, mais tarde falaremos sobre a fiabilidade histórica destes textos, mas não sei se queres comentar mais alguma coisa. Não, sobre este da infância não, era só comentar que não é um evangelho gnóstico. Daqui a pouco vamos ver alguns gnósticos que têm doutrina gnóstica. Este é apenas um conjunto de histórias realmente lendárias, sem base empírica, e foram sempre considerados como tal pela Igreja Cristã Primitiva. Exato. Então se calhar vamos passar ao segundo. Isto não é o evangelho inteiro, não é? Sim, são certos. Eles também não são muito grandes. Sim. Eles, comparado com os que nós temos na Bíblia, com os que integraram o cânon, são mais curtos, não é? E pronto, mais tarde falaremos de outras características que permitem ver claramente que há aqui uma diferença de qualidade abismal. Mas passemos ao Evangelho de Tomé, então. Este Evangelho foi encontrado em Nag Hammadi, no Egito, e faz parte daquilo que se chama o Códice II em copta. São documentos do século IV. Este texto é gnóstico, portanto terá sido escrito no contexto desta comunidade, como tiveste a explicar há bocado, Bernardo, que tem uma série de crenças que vão em direta contradição com aquilo que é a fé da Igreja, não é? E em princípio datará de meados do século II até cerca de meados do século III. Em princípio também terá sido escrito na Síria, não é? Aparentemente aqui há bastante atividade deste género na Síria. Uhum. É isso mesmo. Eles consistem portanto, ao contrário daquilo que se chama o Evangelho da Infância, que é um conjunto de histórias atribuídas a Tomé e que ensina principalmente na infância. Este aqui é basicamente uma coleção de 114 ditos atribuídos a Cristo. Sim, são frases isoladas. Tanto num caso como no outro, nós estamos a dizer atribuídos porque é o que o próprio Evangelho diz que está a fazer. Uhum. Não é? Porque uma coisa é ele dizer que foi escrito por Tomé, outra coisa é ter de facto sido escrito por Tomé, não é? Mas pronto, em princípio terá sido escrito na Síria, vai buscar uma série de ditos atribuídos a Cristo e o que é que... Há aqui alguns destes ditos que é interessante comentar, que podemos falar aqui. Sim, nós vamos ler dois certos. Vamos ler o prólogo, só para vermos como é que o próprio autor deste texto começa o Evangelho, e depois vamos citar um dos mais divertidos ditos de Jesus que fazem parte deste Evangelho de Tomé. Pelo menos é um dos que é mais comentado, e eu gosto sempre também de o ir buscar, porque eu acho que ele mostra um pouco o fosso que há entre estes textos gnósticos e a concepção que os cristãos têm do ser humano. Mas antes de lermos, eu acho que também vale a pena fazer aqui um curto parênteses acerca desta descoberta de Nag Hammadi. Como tu disseste bem, o Evangelho de Tomé e outros conjuntos de textos gnósticos foram encontrados no Egito, na localidade de Nag Hammadi. Isto fica nas margens do rio Nilo, antes de chegar a Luxor. E esta descoberta acontece em 1945. Quem descobre é um pastor. A descoberta também tem o seu quê, a telenovela. Eu não sei os detalhes todos, mas do que eu me recordo, isto é descoberto numa sepultura. Há um rapaz que descobre estes textos gnósticos que datam do século IV em língua copta. Descobre-os em formato códice. O códice é o antepassado do nosso livro moderno. O códice é quando se juntavam folhas com uma lombada comum, que era cozida. Portanto, isto é um códice em papiro, as folhas são de papiro, e a língua é copta. Como tu disseste, Gonçalo, e bem, estes textos coptas são do século IV, mas o que os historiadores acreditam é que são traduções para copta de textos siríacos, escritos em siríaco de cerca de 100, 150 anos antes, alguns em meados do século II. Só para explicar quem não está a perceber,
se é século II, se é século IV, só para clarificar. Eles deverão ter sido escritos primeiro na Síria, em século II, mas os achados de Nag Hammadi são traduções para copta que se descobrem em 1945 e que serão traduções para copta feitas no século IV. O que é que acontece neste ano de 1945? Realmente estes textos chegam ao comércio de manuscritos, chegam ao conhecimento dos historiadores e dos responsáveis do Museu do Cairo, em circunstâncias muito curiosas. Tenta-se perceber, junto da criança e da sua família, como é que estes textos apareceram. Percebe-se que isto foi... Bom, a família não está a querer contar como é que isto foi aparecido, porque isto foi basicamente um roubo de uma sepultura. Foi assim que... Como aliás era comum, estes textos estavam muitas vezes enterrados com mortos. E por isso... Isto faz lembrar aqueles filmes do Indiana Jones. Completamente, isto é uma história de Indiana Jones. Estás a falar do final da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, 1945. Isto é uma história de Indiana Jones, mas real. E como era muito comum, certo tipo de pessoas, certo tipo de estrutura social eram enterrados com literatura, com livros, foi o que aconteceu, e como naturalmente a família não estaria muito confortável por contar que tinham assaltado uma sepultura, certamente por necessidades económicas, não é? Ou por algum fim económico, tentaram um bocadinho dourar essa circunstância, mas só pode ter sido isso. Portanto, um assalto a uma sepultura. Infelizmente, consta que a mãe da criança terá queimado parte dos textos num forno. É daquelas coisas que dói na alma de qualquer pessoa. Que horror! É verdadeiramente terrível. E portanto é assim que se descobre, digamos, esta chamada biblioteca de Nag Hammadi. Cuidado com a palavra biblioteca, não é? Quer dizer, isto não é uma biblioteca propriamente dita, era um conjunto de códices enterrados numa sepultura, mas que realmente o conjunto de textos é significativo, e por isso hoje em dia chama-se a isto a biblioteca de Nag Hammadi, que é um corpo de textos gnósticos. E então vamos agora passar ao Evangelho de Tomé, a tal coleção de ditos de Jesus. São 114 parágrafos, e cada parágrafo é o dito de Jesus, e eu vou ler o último de todos, que eu penso que vai agradar muito às senhoras que nos estão a ouvir e que estão a ouvir este podcast. Ou nada. Estou a ser irónico. Então este dito 114, quem fala é Simão Pedro, e Simão Pedro fala sobre as mulheres nos seguintes termos. Disse-lhes Simão Pedro: fazei com que Maria nos deixe, pois as mulheres não merecem a vida. Jesus disse: olhai, eu a guiarei para torná-la masculina, para que ela também se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens. Pois toda a mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Popular nos tempos que correm, então isto é bastante popular. Bom, cuidado aqui, quer dizer, eu acho que o que é interessante é ver aqui está aqui um contraste total com a tradição cristã, não é? No fundo, esta ideia de que para entrar no reino dos céus é preciso as mulheres tornarem-se homens, quer dizer, isto é totalmente exótico, quer para o judeu e muito mais para os cristãos. Por isso é interessante citar isto para vermos o fosso que há entre as duas religiões, entre a religião gnóstica e o cristianismo. Mas eu acho que também não convém aqui estarmos a ler isto com os olhos do século XXI. Isto não é um texto machista. Como é que eu ia explicar isto? Isto faz parte da confusa e complexa religião gnóstica e da forma como os gnósticos concebem a libertação da alma do corpo. Portanto, mais uma vez, os gnósticos detestam a existência em corpo, a existência humana em corpo. Acreditam que as almas estão presas a corpos nos quais não querem estar e por isso, de alguma forma, diabolizam o corpo. E entre o ser humano hierarquizam, colocam o ser masculino acima do ser feminino, mas isto tem que ser interpretado no contexto do gnosticismo, não é provavelmente só machismo, é uma coisa um bocado mais complexa, mas eu acho que ficou claro que há aqui um fosso, é um ótimo exemplo do fosso que há entre esta doutrina gnóstica e o cristianismo. Porque há quem fale muito, os gnósticos seriam o cristianismo original, quer dizer, basta ver que o gnosticismo é bastante posterior ao cristianismo e é muito diferente, inspira-se nele, mas distorce-o fortemente e percebe-se facilmente o que é o original e o que é a cópia. Não, e precisamente esta parte aqui não é tão explícito que é esse o ponto, mas esta visão que eles têm que o mundo material é mau, não é? O que é material foi feito por um Deus mau, não é? Sim, por um demiurgo, como eles chamam, por uma criatura ideia, poderosa, mas maligna.
Enquanto nós, olhando para o cristianismo, e essa parte em particular vem também do judaísmo, Deus criou o mundo e no final diz isto é bom, e depois cria o homem e a mulher e diz isto é muito bom. Portanto, é uma visão Totalmente diferente. Completamente diferente, sim. Mas pronto, depois temos outro evangelho, este é atribuído em particular a Judas Iscariotes, não é? Ao Judas mau. E tem sim, o que traiu o Nosso Senhor. Não a Judas Tadeu, que era o Judas bom, mas a Judas Iscariotes, ao traidor. Atribuído, não significa que tenha sido mesmo escrito por ele. E tem aqui uns contornos bastante estranhos e esotéricos. Mas já lá iremos. Ao contrário dos outros dois, o que o Evangelho diz que é um conjunto de diálogos que supostamente decorreram entre Cristo e Judas Iscariotes, diálogos secretos, na sua maior parte, e conta alegadamente a história da morte de Cristo na perspectiva de Judas, como no fundo dizendo que ele se limitou a cumprir ordens. Este texto foi bastante popularizado pela National Geographic em 2006. Sim, e chegou cá a Portugal e preencheu também as nossas revistas. O Evangelho de Judas. Exato. E o local provável para ele ter sido escrito terá sido a Síria. Mas, como vamos ver, ele fala aqui de coisas bastante estranhas e pronto, se calhar passamos à leitura. Eu fazia só aqui um pequeno parênteses. Não tenho a certeza do que eu vou dizer, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que em 2006, quando isto chegou cá a Portugal e andou aí nas capas das revistas, não é, o explosivo Evangelho de Judas, que não era novidade para os historiadores, não é? Essas coisas depois são divulgadas na opinião pública, não é, num contexto polémico e mediático, não é, quando no meio académico não há esse caráter polémico. Mas eu, se tivesse que apostar, diria que isto terá saído alguns pela Páscoa, não achas, Gonçalo? Eu não me recordo muito bem, em 2006 já foi há alguns aninhos. Sim. Pelo menos é o que penso... É um clássico de Páscoa. Sim, um clássico de Páscoa. Acho que o Brand Peter diz isso em relação, não sei se é especificamente a este, mas em relação a um destes evangelhos gnósticos, diz, que saiu foi publicado por volta da Páscoa. Sim, eu não vou citar nomes, mas não tenho a certeza se foi este, se foi um dos outros. Eu não vou referir nomes de revistas, mas quem está a ouvir sabe de certeza identificar a revista portuguesa, que sempre que vem aí a Páscoa e o Natal faz sempre um artigo deste género, não é, para tentar minar ainda mais a fé cristã dos portugueses, não é? E lançar estes rumores e estas informações mal digeridas e estas distorções da realidade histórica. E passamos aqui então à leitura de alguns trechos deste Evangelho de Judas, diálogo entre Jesus e Judas Iscariotes. Começa assim: esta é a mensagem secreta da revelação que Jesus falou com Judas Iscariotes durante o período de 8 dias, 3 dias antes de celebrar a Páscoa. Quando Jesus apareceu na terra, fez sinais e grandes prodígios para a salvação da humanidade. Alguns andaram no caminho da justiça, outros no da transgressão. Assim foram chamados os 12 discípulos. Jesus começou a contar-lhes sobre os mistérios para além do mundo e o que aconteceria no final. Frequentemente, Jesus não se revelava aos seus discípulos, mas podia ser encontrado no meio deles como se fosse uma criança. Um pouco estranha esta passagem. Depois, o trecho que consideramos aqui mais interessante para citar passa-se num momento de diálogo entre Jesus e os seus discípulos na Judeia, em que Jesus é muito crítico em relação aos discípulos, mas faz uma exceção a Judas, como vamos ver. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos na Judeia, encontrou-os sentados a praticar a sua piedade. Quando ele se aproximou dos seus discípulos, sentados juntos a orar sobre o pão, Jesus riu-se. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, por que te rires da nossa oração? O que fizemos? Isto é certo. Ou seja, rezar é certo. Jesus respondeu e disse-lhes: Não estou a rir de vós. Vós não estáis a fazer isso porque quereis, mas porque, por meio disso, o vosso Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho do nosso Deus. Eu não sei se ficou claro aqui que há aqui uma espécie de uma tensão estranha, não é? Nesta expressão, o vosso Deus. E depois os discípulos respondem: Mestre, tu és o Filho do nosso Deus. Um pouco estranho, parece que no fundo está a querer aqui colocar Jesus como uma figura
como uma espécie de um oráculo de Deus, mas não necessariamente o próprio Deus, como os cristãos concebem. Sim, Jesus... em vez de tratar por pai, como acontece nos evangelhos canónicos. Certo. Ou seja, parece que se distancia-se o vosso Deus. O vosso Deus. Como... Exato. Jesus disse-lhes: como me conheceis? Verdadeiramente eu vos digo, nenhuma geração do povo entre vós me conhecerá. Enquanto que é ao contrário, não é? Nos canónicos encontramos Jesus a revelar-se como o Filho de Deus. Aqui é algo esotérico e tal forma oculto que nenhuma geração do povo irá conhecer Jesus. Os discípulos não gostaram disso, vamos ver. Quando os discípulos ouviram isto, começaram a ficar com raiva e, furiosos, começaram a amaldiçoar Jesus em seus corações. Mas quando Jesus notou a sua ignorância, disse-lhes: porque estáis a deixar a vossa raiva perturbar-vos. O vosso Deus dentro de vós e as suas estrelas ficou irado com as vossas almas? Se algum de vós é forte o suficiente entre os humanos para fazer surgir uma unidade perfeita, então que se levante e que me encare. Todos responderam: somos fortes o suficientes. Mas os seus espíritos não foram corajosos o suficiente para ficar diante de Jesus, exceto Judas Iscariotes. Pois este conseguiu ficar de pé diante de Jesus, mas não conseguiu olhá-lo nos olhos, desviou o olhar. Judas disse a Jesus: eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu vieste do Éon imortal de Barbelo, e eu não sou digno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Éon imortal de Barbelo, isto é mais uma vez linguagem gnóstica. O Éon imortal, exato, isto é um bocado... É uma espécie de um domínio qualquer espiritual. Éon imortal de Barbelo, portanto isto deve ser gíria e terminologia gnóstica. Então Jesus, sabendo que Judas estava a pensar no que é exaltado e elevado, disse-lhe: afasta-te dos outros. Portanto, está a dizer a Judas: afasta-te dos outros, e eu te contarei os mistérios do reino. No fundo, Jesus está a escolher Judas como um iniciado, não é? Superior aos outros. Continua Jesus: não para que tu vás para o reino, mas irás sofrer muito. No fundo, como se Judas fosse entregar Jesus como parte de algum plano, não é? Do próprio Jesus. Mas irás sofrer muito, porque outra pessoa irá substituir-te para completar os 12 diante do Deus deles. Como sabemos, Judas Iscariotes matou-se após entregar Jesus, e como os 12 passaram a 11, foi escolhido Matias para completar os 12. E, portanto, esta alusão deste Evangelho de Judas é essa substituição do lugar de Iscariotes por Matias. Quando me vais dizer essas coisas... Mais uma vez a dizer o Deus deles, não é? O Deus deles, exatamente. Ou seja, porque outra pessoa irá substituir-te para completar os 12 diante do Deus deles. Não é? Jesus está a distinguir-se, ou está a distanciar-se, melhor dizendo, está a distanciar-se destas decisões dos apóstolos, não é? Que é um pouco estranho. Judas disse a Jesus: quando me vais dizer essas coisas? E quando amanhecerá o grande dia da luz para a geração? Mas quando Judas disse essas coisas, Jesus deixou-o. Ficamos por aqui. Portanto, como se vê, o que parece estar a acontecer aqui é Jesus está a escolher Iscariotes como uma espécie de um iniciado a quem Jesus vai revelar uma mensagem esotérica desconhecida de todos os outros. Sim, e com personagens estranhas, o Éon imortal de Barbelo. Exatamente, isto deve fazer parte do folclore gnóstico. Portanto, uma mensagem bastante estranha neste Evangelho de Judas. Pronto, vamos agora para o último destes 4 que nós escolhemos, não é? Aqui por serem os mais antigos, e este é intitulado o Evangelho de Pedro, e o que ele diz ser é um relato da paixão e da ressurreição de Nosso Senhor. Em princípio datará de cerca do ano 130, e à semelhança dos outros também terá sido escrito na Síria. Ele é inspirado nos Evangelhos canónicos, mas tem aqui algumas diferenças substanciais em relação àquilo que nós vemos nos Evangelhos que temos nas nossas Bíblias. Algumas influências, provavelmente de origem gnóstica também, não é? Vamos ler aqui alguns trechos. Eu acho que vai ficar claro o que tu disseste, Gonçalo, que este texto atribuído a Pedro se inspira nos canónicos. Vamos ler
nesta narrativa uma interpretação diferente da morte e da ressurreição de Jesus. Começamos aqui no parágrafo 15. Mas era meio-dia e a escuridão tomou conta de toda a Judeia. Eles estavam angustiados e ansiosos com medo de que o sol se tivesse posto, visto que ele, portanto Jesus, ainda estava vivo. Isto parece que isto se passa no dia da crucificação. Pois está escrito para eles, está escrito para os judeus, que o sol não se ponha sobre alguém condenado à morte. E alguém dentre eles disse, mais uma vez, de acordo com as escrituras dos judeus, dai-lhe de beber fel com vinho e vinagrado. E tendo feito uma mistura, deram-lhe de beber. Estamos aqui, portanto, a ver uma clara inspiração na narrativa da morte de Jesus nos canónicos. E eles cumpriram todas as coisas e completaram os pecados nas suas próprias cabeças. Muitos, porém, andavam com candeias, pensando que era noite, e caíam. Eu não sei se isto estará relacionado, Gonçalo, com o facto de que houve escuridão às 3 da tarde, quando Jesus morreu na cruz. Provavelmente pode ser uma referência a essa escuridão. E aqui parece ser alguma deturpação, não é? Uma interpretação diferente dessa escuridão. Sim. Introduzem aqui estas candeias, não é? Que não são referidas nos Evangelhos. E o Senhor gritou, dizendo: meu poder, ó poder, tu me abandonaste. E tendo isto foi arrebatado. Tendo dito isto foi arrebatado. Não é? Vemos logo aqui duas grandes diferenças. Por um lado, o que Jesus diz na cruz não é meu poder, ó poder. O que Jesus diz na cruz é Eli, Eli, lama sabachthani, que em aramaico significa meu Deus, por me abandonaste, que como os historiadores sabem, e que penso que nós até comentámos, ou não, Gonçalo, no nosso episódio sobre os Evangelhos, que é uma citação do Salmo 22. É o primeiro versículo do Salmo 22. Portanto, Jesus está a citar o Salmo 22, que é um salmo que tem que ser lido na íntegra para compreendermos que o Salmo 22 é uma profecia da morte de Jesus na cruz e do que vem a seguir. Portanto, Jesus está a dar como se fosse uma última lição teológica desde o alto da cruz, ao citar o Salmo 22 como profecia que ele está a cumprir na cruz. Aqui aparece, em vez de ser Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, porque me abandonaste, começo o Salmo 22, não, aparece meu poder, ó poder, tu me abandonaste, que é uma narrativa muito mais derrotista, não é? De que Jesus no fundo estaria a dizer que ficou sem o seu poder na cruz, o que é um pouco estranho. Além disso, a segunda diferença é que aqui neste texto deste Evangelho de Pedro nós lemos que, tendo dito isto, Jesus foi arrebatado. Enquanto que nos canónicos diz que Jesus morreu, não é? Expirou. Tendo dito isto, expirou, não é? Não se diz que é uma diferença fundamental. Enorme, não é? Foi arrebatado. O que é que quer dizer foi arrebatado? O que foi para o céu? O que é que se quer dizer foi arrebatado? Mas enfim, pode haver aqui uma interpretação, talvez, de que foi arrebatado, talvez, não é? A sua vida tenha sido arrebatada ou tenha morrido. Pode ser aqui talvez um sinónimo de morte, mas é uma palavra estranha. Vamos continuar. No versículo 35, amanhece o domingo. E então começa assim. Na noite em que amanheceu o dia do Senhor, quando os soldados o guardavam 2 a 2 em cada vigília, houve uma grande voz no céu. E viram que os céus se abriram e que 2 homens que tinham muito esplendor desceram de lá e chegaram perto do sepulcro. Mas aquela pedra que tinha sido lançada contra a porta, tendo rolado por si mesma, saiu para longe do lado. E o sepulcro se abriu e os 2 jovens entraram. Portanto, parece que desceram 2 jovens dos céus, não é? E que entraram no sepulcro. E assim aqueles soldados, tendo visto o que estava a passar, não é? Despertaram o centurião e os anciãos, pois eles também estavam presentes a guardar o local. E enquanto eles estavam a relatar o que tinham visto, novamente viram 3 homens que saíram do sepulcro. Reparem, entraram 2 e saíram 3. Podemos supor que o terceiro é Jesus, não é? Viram 3 homens que saíram do sepulcro. 2 segurando o outro. Portanto, 2 deles estão a segurar o terceiro. E uma cruz ia a segui-los. O que é um bocadinho estranho. Há aqui uma cruz ambulante, não é? E uma cruz ia a segui-los. E depois há aqui este detalhe super estranho. Diz assim, e a cabeça dos 2 homens estava a chegar ao céu. A cabeça estava a tocar no céu. Mas a cabeça daquele que eles levavam pela mão já estava para além dos céus. Há aqui uma distinção entre os 2 homens e esse terceiro.
As cabeças dos dois Aparentemente homens ficaram estão... gigantes. Mas, Exatamente. As cabeças dos dois homens parecem que estão a entrar no céu, mas a cabeça daqueles que os levavam já ia além dos céus. Um bocadinho estranho. Mas talvez só aqui aqui... dizer que isto parece-me clarificar um bocadinho o sentido do arrebatado, não é? Porque se Talvez. eles foram ao Talvez seja aqui a parte do É porque, arrebatamento. em princípio, o arrebatamento não terá sido Levar para o céu, não é? levado para o céu imediatamente, não é? Certo. Porque isso acontece depois na manhã do domingo. Portanto, parece aqui que o terceiro homem, que deve ser Jesus, não é? Tem a cabeça muito além dos céus, enquanto os outros dois homens não. Ou seja, isto pode também ter a ver com as hierarquias celestiais dos gnósticos, talvez, não é? Que Jesus está numa hierarquia gnóstica superior a estes dois anjos. E eles ouviram uma voz dos céus a dizer... Agora, entretanto, no meio deste teatro celestial todo, ouve-se uma voz dos céus a dizer: fizeste a proclamação aos adormecidos? E uma voz diferente ouviu-se da cruz: sim. Portanto, temos aqui uma cruz falante. A cruz responde sim. A maneira como eu interpreto isto mais uma vez, parece que em tom gnóstico, a proclamação aos adormecidos tem um bocadinho a ver com o facto de que os iniciados na gnose estão acordados e os que ainda não foram iniciados na gnose estão adormecidos. O comum dos mortais está adormecido, é cego, é ignorante, são várias expressões para representar quem não foi iniciado. E aquele discípulo que já foi iniciado, esse está acordado, não está adormecido. Pode ser que seja daqui a expressão desta voz do céu que diz: fizeste a proclamação aos adormecidos. Mas é estranho, não é? Temos aqui uma cruz falante, não é? Aqui é a cruz que responde sim. E termino só com mais um último trecho, mas este também já não é assim tão relevante, mas só para terminar, no versículo 58, lê-se: agora era o último dia dos pães ázimos, muitos saíram voltando para casa depois de que essa festa acabou, mas nós, 12 discípulos do Senhor, estávamos a chorar e tristes, e cada um triste por causa do que tinha acontecido, partiu para a sua casa. Não se esqueçam que isto é suposto ser Evangelho de Pedro, não é? E, portanto, quem narra é supostamente Pedro. Mas eu, Simão Pedro e meu irmão André, pegando as nossas redes, saímos para o mar. E ficamos por aqui. Portanto, reparem como destes 4, 3 deles têm inspiração nesta religião, nesta doutrina gnóstica. E agora podemos, Gonçalo... E repara aqui que são 12 discípulos, não é? Sim, também achei interessante esse detalhe. São 12, não é? Ou seja, estão em Judas Iscariotes, não é? Lá está, deve ser o tal iniciado secreto de Jesus. No fundo, nos canónicos temos que ele se matou, que ele se enforcou. Exato. E agora, se calhar, passaríamos para a parte final deste episódio mais curto, em que vamos olhar um pouco para algumas evidências internas, não é? Comparando os textos gnósticos com os evangelhos, e vamos pedir para nos acompanharem nesta comparação, que vamos fazer, Gonçalo, sobretudo em torno de nomes próprios e de lugares, não é? Nomes de lugares, não é? Exato, mas começando aqui um bocadinho por fazer um resumo, não é? Portanto, estes textos dizem algumas coisas interessantes, mas em termos históricos, não é? Será que isto corresponde à realidade? Será que nós temos motivos para... será que temos evidências semelhantes àquelas que vimos nos outros evangelhos que comentámos no episódio, na versão longa do episódio? Será que temos motivos semelhantes para acreditar neles? Se nós compararmos, existe aqui uma diferença nos nomes próprios que são utilizados, não é? Muitos deles são nomes próprios tipicamente gnósticos. Temos nomes de figuras estranhas, por exemplo, no Evangelho de Judas, não é? O tal Barbel. O Barbel, o Éon imortal, não é? Utilizam menos nomes judeus do que nos Evangelhos normais, o que, pronto, tendo em conta que está a narrar algo que está a acontecer naquele sítio, faria sentido, não é? Usar nomes judeus em vez de outros, não é? Revelam um domínio da língua hebraica ou aramaica mais fraco, e este que era o que estavas a dizer em particular, quase não dizem locais. Reparem na diferença, não é? Praticamente não dizem locais e nomes de pessoas comparativamente com os evangelhos canónicos. Sim, eu introduzia aqui umas estatísticas. Estamos a ir buscar um livro que nós já comentámos, o livro de Peter J. Williams, Can We Trust the Gospels? Vou só recordar uma estatística importante em relação à abundância de referências geográficas que têm os 4 evangelhos canónicos.
talvez se recordem desta estatística. Nos canónicos Mateus, Marcos, Lucas e João encontramos, em média, 5 locais por cada 1000 palavras, em média. Portanto, reparem a abundância de locais que estamos aqui a falar. Para terem uma ideia, são cerca de 40 a 50 cidades por cada evangelho, cerca de 10 corpos de água, etc. em cada evangelho. Portanto, uma abundância de referências geográficas. E agora vamos buscar aqui alguns números, ou alguns exemplos dos evangelhos que comentámos hoje. Sim, o Evangelho de Tomé menciona apenas uma única localidade, a Judeia. Mais nada. No Evangelho de Tomé, o único local referido por nome é a Judeia. No Evangelho de Judas não surge qualquer local. Não há qualquer local referido no Evangelho de Judas. Nós não lemos aqui nada hoje do Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe é mais um dos textos de Nag Hammadi, gnósticos. O Evangelho de Filipe faz uma referência, faz 4 referências a Jerusalém. E penso que mais nada. Não, e ainda refere Nazara, talvez uma outra forma de dizer Nazaré, e Jordão. Portanto, reparem, o Evangelho de Filipe, que não lemos hoje, tem 6 lugares. Ou melhor, 3 lugares. Jerusalém, referido 4 vezes, Nazara e Jordão. Portanto, é um número de lugares muito pequeno comparado com os canónicos. Reparem bem a diferença que há então entre os canónicos e os evangelhos apócrifos no que diz respeito ao número de locais nomeados que eles contêm. Toponímia. E uma pessoa eu senti bastante ao lermos estes certos que aqui temos, uma pessoa que está habituada a ouvir os evangelhos canónicos, não é? Nota uma diferença abismal. Então, quando estivemos a preparar o episódio, fizemos o exercício de abrir o evangelho assim um bocado ao calhas, e qualquer sítio que se abra praticamente encontra-se referências a locais, encontram-se referências por todo o lado, não é? Então abrimos e vamos, por exemplo, comparem estes que lemos agora com esta citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim: Tendo ouvido dizer que João fora preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Depois, abandonando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, na região de Zabulão e Neftali, para que se cumprisse o que o profeta Isaías anunciara: terra de Zabulão e Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia dos gentios. E continua por aí fora, mas reparem a quantidade de locais que estão ditos em 3 linhas. Só falta as coordenadas GPS. Não é? Exato. Acho que nestas 3 linhas dizem mais locais do que em qualquer um dos evangelhos gnósticos, certo, do princípio ao fim, não é? Mas pronto, mas não é só nomes de locais que estamos aqui a ver, há outros tópicos, não é, Bernardo? Sim, há o tópico dos nomes de pessoas. Eu não vou aqui repetir toda a análise que nós fizemos no nosso episódio sobre o Novo Testamento, que nós convidamos a ouvir, quem ainda não ouviu. Nós comentámos nesse episódio o trabalho do historiador britânico Richard Bauckham, que no fundo fez uma comparação da frequência estatística dos nomes próprios com a frequência estatística dos nomes próprios noutras fontes que não os evangelhos. Ele apoiou-se no trabalho da historiadora judaica Tal Ilan, que fez essa análise estatística, e ele chegou à conclusão, Richard Bauckham, que a frequência dos nomes mais populares em homens e mulheres na Palestina batia certo, comparando a frequência no Novo Testamento com a frequência que a Tal Ilan encontrou noutras fontes do primeiro século. Portanto, nós comentámos isso, não vou entrar em muito mais detalhe, mas o que isto confirma é que os autores dos 4 evangelhos têm certamente uma grande familiaridade, não é, com os acontecimentos, porque é muito complicado alguém inventar nomes próprios cuja frequência bate certo com aquela que era usada no primeiro século de Jerusalém, não é? E é preciso ter noção de que os nomes próprios de Jerusalém, por exemplo, ou da Palestina, não são os mesmos nomes próprios que encontramos, por exemplo, em Alexandria, no Egito. E por isso esta precisão dos autores canónicos acertarem na frequência dos nomes, quer no que diz respeito à região da Palestina, quer no que diz respeito ao primeiro século da nossa era, é difícil acertar isto, não é? Ninguém, mesmo que alguém tentasse acertar na frequência estatística dos nomes próprios, é muito complicado alguém
conseguir ser tão preciso dessa forma. E quando comparamos com o cenário nos apócrifos, não encontramos nada disso. Não, e não é só isso, a quantidade de nomes que são dados para contexto. Tenho aqui outra passagem, esta bastante conhecida do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, não é? Quando começa a pregação de João Batista. E reparem na diferença. Nós, ao vermos estes evangelhos que estivemos a ver hoje, apócrifos e gnósticos, praticamente não nos dão contexto. Não sabemos onde é que aquilo aconteceu, quem é que eram as pessoas. Agora, quando abrimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, diz assim: no 15º ano do reinado do imperador Tibério, portanto, temos o ano, temos a data, e temos o imperador Tibério, que é alguém que toda a gente conhece, imperador romano, não é? Quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca da Abilena, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Começou a percorrer toda a região do Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Reparem a quantidade de gente que aqui está. É o quem é quem. Históricas. É o quem é quem do poder político e religioso. Começa pelo mais conhecido de todos, o imperador, não é? Em que ano do reinado dele é que estamos, e depois vai descendo quem é que é o governador romano, quem é que está, quem é que é o tetrarca da Galileia, quem é que é o irmão dele, quem é que é este Lisânias que também é tetrarca da Abilena, quem é que era quem é que estava à frente do templo nessa altura, Anás e Caifás, não é? Portanto, a quantidade de contexto histórico que temos numa passagem com já agora isto que eu li, só aqui um são pequeno 3 versículos. Não é? 3 versículos. Não é? Para quem não sabe o que é dizer tetrarca, na altura havia 4 monarcas a governar 4 regiões. Isto é o tipo de detalhes que é preciso saber do que é que se está a falar para acertar na forma de governo e no nome destes 4 monarcas que dividiam entre si o território. Portanto, vemos claramente aqui alguém que ou viveu de facto os acontecimentos ou falou com alguém que os viveu de perto, não é? E conhece muito bem tudo o que lá aconteceu, qual era o sistema político, quem é que eram as pessoas que governavam na altura. Algo que não vemos nos evangelhos apócrifos, não é? E vamos agora ver, por exemplo, aqui indo buscar alguns dados factuais aqui mais uma vez do nosso Peter J. Williams, do livro que nós recomendamos, Can We Trust the Gospels, página 69. Diz o Peter J. Williams que a capacidade dos 4 evangelhos de fornecer nomes plausíveis para as pessoas mencionadas está em total contraste com o trabalho fraco que encontramos nos evangelhos apócrifos. Eu estou aqui mais ou menos a traduzir literalmente o que ele está aqui a dizer no livro. E ele diz que o evangelho de Tomé, no século II, que é o mais bem informado e é o que tem mais nomes de todos os gnósticos, diz o seguinte: menciona Tiago Justo, Jesus, Maria, Mateus, Salomé, Simão Pedro e Tomé. Naturalmente, porque Tomé supostamente é o autor, não é? No entanto, mas reparem mesmo assim, estamos a falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes, não é? E enquanto que temos dezenas de nomes nos canónicos. Vejamos agora o que acontece com o chamado Evangelho de Maria, outro texto apócrifo, também do segundo século. O Evangelho de Maria tem apenas 5 nomes: André, Levi, Maria e Pedro. E o Salvador. André, Levi, Maria, Pedro e o Salvador. Ou seja, Jesus não é chamado por Jesus, é chamado por o Salvador. Reparem como isto já indica um texto tardio, não é? Em vez de se usar o nome de Jesus, ou o nome de Jesus, o Messias, ou Jesus Cristo, não, usa-se o nome Salvador. E há aqui um detalhe interessante, diz o Peter J. Williams, é que Maria era o nome feminino mais comum na Palestina daquela época. Era o nome feminino mais comum. E como explicámos no nosso anterior episódio sobre os Evangelhos, quando tínhamos nomes muito comuns, como Simão para homens e Maria para mulheres, era essencial fazer o quê? Desambiguar. Qual Simão? Simão o Zelota. Qual Simão? Maria, não é? Simão Pedro. Qual Maria? Maria Madalena. Qual Maria? Etc. É preciso explicar de quem é que se está a falar. No Evangelho de Maria só aparece Maria. Não há qualquer desambiguação a acontecer. Finalmente, ele dá aqui um exemplo do Evangelho de Judas, que também comentámos neste episódio.
Ele diz que o Evangelho de Judas só tem 2 nomes de homens judaicos. Judas e Jesus. Não há mais nomes. No entanto, não, desculpem, não há mais nomes judaicos. Porque depois diz o Peter J. Williams que o Evangelho de Judas introduz um montão de nomes que não são nada palestinianos e que parecem, diz ele, uma coleção, uma combinação de nomes oriundos da tradição grega ou da Bíblia grega e outros do misticismo da época. Nomes como Adão, Adamas, Adonaios, Barbelo, nosso famoso Barbelo, Eva, como sinónimo de Zoe. Zoe é uma palavra grega, um feminino grego, Zoé. Gabriel, Galila, Armatot, Micael, Nebro, Saclas, Set, Sofia, Yaldabaoth e Obel. Num dos seus vídeos, o Peter J. Williams diz que isto são nomes do espaço sideral. Parece que vêm de outra galáxia, não é? Parece que são nomes que vêm... Extraterrestres. Exatamente. E eu acho que fica claro realmente as diferenças então, de brincadeira, mas porque não correspondem aos nomes que as pessoas tinham naquela região, naquela época. É isso mesmo. Nem os nomes das pessoas, nem os nomes dos locais. Exato. E depois há aqui outra coisa que também aparece e assim terminamos as citações dos evangelhos canónicos hoje, que é passagens que, além de terem nomes de locais e nomes de pessoas, têm também acontecimentos. Portanto, temos aqui, outra vez do Evangelho de São Lucas, desta vez do capítulo 2, a narração do nascimento de Jesus. E diz assim: naqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto, mais uma vez o imperador romano a aparecer no início da passagem, para dizer claramente onde é que estamos e como é que está a acontecer. Saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Portanto, sabemos que houve um censo que foi feito e que quem era o governador da Síria na altura era o Quirino. Isto são tudo coisas que dão para verificar historicamente, não é? Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, portanto, mais referências a cidades e locais, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. Portanto, mais locais, e sabemos, e reparem, como comentámos na versão extensa do nosso episódio, ele diz subiu à cidade de Jerusalém. Portanto, além de referir vários locais, diz que para ir para Jerusalém é necessário subir. Portanto, ele sabe que Jerusalém está em cima do monte, e este tipo de detalhes não se encontra nos gnósticos, não é? Eu estou a dizer gnósticos, mas nos apócrifos, alguns deles são gnósticos, mas pronto, e notamos uma diferença substancial em relação entre estes textos canónicos que foram escolhidos pela Igreja dos primeiros séculos como fidedignos e os outros que foram deixados de fora, e podemos entender porquê, não é? Porque claramente estes aqui sabem muito mais do que estão a falar, estão muito melhor dentro do contexto, são muito mais fidedignos. A diferença historicamente. A diferença é abissal entre uma tradição e outra. E compreende-se cada vez mais também, Gonçalo, porque é que a Igreja Cristã Primitiva e os padres latinos e gregos, os padres da Igreja, rejeitaram uns e aceitaram outros, não é? Fica mais claro, espero eu, porque é que houve aqui um critério de seleção e porque é que os textos apócrifos não fizeram parte do cânon, foram deixados de fora. Porque são objetivamente melhores os que foram incluídos no cânon, claro. E claro. Nós conseguimos ver isso. É a noite e o dia, não é? A qualidade histórica destes textos. E por isso é que padres da Igreja como Santo Irineu de Leão, não é? E outros São Cirilo de Jerusalém, e outros que podem encontrar detalhes no livro do Brand Peter também sobre este tema, mas podemos ver porque é que eles consideravam estes textos como não sendo fidedignos. Porque tendo os padres da Igreja, já agora um bocadinho de contexto, não é? São aqueles bispos e padres e personalidades importantes do cristianismo dos primeiros séculos que aprenderam diretamente ou quase diretamente dos apóstolos, não é? Sim, herdaram a tradição muitos deles estão ou aprenderam diretamente com os apóstolos, ou aprenderam com os que aprenderam com os apóstolos, estão uma geração ou duas, ou às vezes 3,
Pronto, aqui depois depende de quem é que estamos a falar em particular, mas estão muito próximos do texto original dos acontecimentos originais e de quem esteve no local aliás, e sabia. Aproveita a tua deixa para convidar quem nos ouve a estudarem e a lerem os padres da Igreja, porque a melhor forma de nós compreendermos que a doutrina católica tem raízes apostólicas é ler os padres da Igreja, porque os padres da Igreja, todos eles, escrevem páginas sem fim de doutrina católica pura e não adulterada, igual à que temos hoje. Por isso, como alguém dizia, já não sei quem é que dizia isso, mas ser católico é ter raízes profundas na história, não é? Basta ler os padres da Igreja e percebermos que aquilo que os padres da geração pós-apostólica, logo a seguir aos apóstolos, o que eles acreditavam e escreviam e diziam, é o que os católicos hoje em dia defendem. Ponto final. É a fé dos primeiros cristãos, exato. Mas pronto, comentámos já os 4 evangelhos apócrifos mais conhecidos, mas ainda há aqui outro texto que saiu recentemente e que gerou alguma polémica, não é? E que nós queríamos comentar hoje, o chamado Evangelho da Mulher de Jesus, não é? Tínhamos aqui Sim, vamos deixar-vos com essa história. Eu acho que sim, Gonçalo, é uma boa maneira de acabar este episódio. Vamos deixar-vos com esta história absolutamente rocambolesca do Evangelho da Mulher de Jesus, e esta história vale a pena ser contada para servir de lição. Talvez alguém se lembre desta fraude. Quer dizer, poucos se lembrarão de que é uma fraude, se calhar ficaram com a ideia de que era verdade, porque houve imensa sensação mediática em torno de um suposto evangelho que provava que Jesus era casado. Isto esteve na boca de toda a gente e nas redes sociais e por esse mundo fora. É uma polémica que surge em 2013, provavelmente, mais uma vez, não é? Circulou em revistas para a altura da Páscoa, para a altura do Natal, sempre os momentos ideais para isto sair, mas fica aqui a lição de que, passado o barulho mediático, nestas polémicas mal cozinhadas, quando a comunidade académica desmonta a patranha, a opinião pública já não vai receber essa refutação da patranha. Já não o problema vende, é esse, é que o barulho mediático já não vende, não é? O que vende é a aldrabice. Depois a refutação da aldrabice, que vem uns anos mais tarde, isso já só circula nos meios especializados. Por isso eu acho que vale a pena, muito brevemente, vermos essa polémica do Evangelho da Mulher de Jesus. E temos que recuar até setembro de 2012, quando houve um Congresso Internacional de Estudos Coptas em Roma, dia 18 de setembro de 2012, no qual a professora norte-americana Karen King, professora em Harvard, na Harvard Divinity School, esta professora refere pela primeira vez a existência de um papiro, não de um papiro, de um fragmento de papiro que conteria as palavras: Jesus disse a eles, a minha mulher. Portanto, no fundo, há um fragmento muito pequeno que tem não mais do que 20 palavras, mas tem o suficiente para criar esta polémica, não é? De que Jesus teria tido uma mulher. Esta polémica também não é estranha àqueles que conhecem a história em torno do Código da Vinci e estas polémicas todas, e ainda mais antigo do que isso, a mistificação do Priorato de Sião, que é um tema que já está um bocado esquecido, mas que o Dan Brown, aqui há uns 20 anos atrás, divulgou através do seu romance O Código da Vinci a ideia de que Jesus teria sido casado. E porquê que isto é importante? Isto é importante porque a professora norte-americana Karen King, que anunciou pela primeira vez ao mundo a existência deste fragmento de papiro no qual se fala numa mulher de Jesus, esta professora, por um lado, ela tem o cuidado de dizer que, obviamente, um fragmento que menciona uma mulher de Jesus não é uma prova de que Jesus era casado, obviamente, não é? Mas ela vai ao ponto de dizer que este fragmento mostra que alguns dos primeiros cristãos, diz ela, acreditavam que Jesus era casado. Portanto, o que ela no fundo está a dizer é, muito bem, há aqui um fragmento, o fragmento não prova que Jesus era casado, mas prova que a crença num Jesus casado é muito antiga. É a tese que ela está a querer partilhar com a comunidade académica em 2012. Bom, a comunidade académica fica muito entusiasmada. Senhora professora King, mostre-nos o papiro. Queremos uma edição crítica, académica, queremos fotografias de alta resolução, queremos analisar nós também essas fotografias, queremos nós também analisar esse papiro. E aqui começa a ficar a coisa complicada, porque é anunciado que a Harvard Theological Review, em janeiro de 2013, vai publicar o texto com comentário, isso vai se atrasando, nunca mais sai. Depois
a professora King e a diretora de comunicações da Harvard Divinity School anunciam, por exemplo, à CNN que será necessário, vou citar aqui, mais testes e análises do fragmento, incluindo testes por laboratórios independentes, com os recursos e expertise necessária para produzir resultados fiáveis, que vai ser testado mais. Sai uma versão revista deste artigo em abril de 2014, com alguns relatórios científicos a testar o papiro. Esses primeiros estudos atestam que o papiro em si, a base de papiro, é muito antiga, e a tinta é especialmente difícil de datar, mas a pouco começa a cair tudo como um castelo de cartas. Alguns académicos comentam que é muito estranho o tipo de escrita, há incoerências no tipo de escrita, há anacronismos, a forma desta escrita não bate certo com a antiguidade, que supostamente isto teria como um documento alegadamente do século IV, escrito em copta. Há coisas que não estão a bater certo, há erros crassos gramaticais, apesar de ser um excerto curto. Descobre-se também que o escriba, em vez de escrever com um estilete, que na altura era baseado numa cana de bambu, parece que escreveu com um pincel, ou seja, o texto está pincelado, o que é também anacrónico, estranho e exótico, e a comunidade académica começa a fazer muitas perguntas e isto basicamente cai como um castelo de cartas, não é? E depois há um momento de machada final, na revista The Atlantic, em 2016, salvo erro, sai um artigo de investigação bastante extenso, que vale a pena ler, do autor Ariel Sabar, que desmonta toda esta história do Evangelho da Mulher de Jesus como uma gigantesca fraude. A professora Karen King poderia estar talvez inocente da fraude, porque um misterioso senhor alemão ter-lhe-ia entregue de forma anónima este fragmento de papiro, e ela poderia ter sido levada... É um perigo para os académicos, não é um aviso para os académicos. Poderia ter sido levada, se calhar, a crer naquilo que ela própria muito acredita, não é? No Jesus casado. Ela pode ter-se juntado a esta fraude deste alemão anónimo que lhe deu o fragmento à sua vontade de que a tese de Jesus casado fosse verdadeira, e precipitou-se. Bom, a verdade é que a partir de 2016, com o artigo do Ariel Sabar na revista Atlantic, isto cai como um castelo de cartas, e a própria professora Karen King admite, depois de algum tempo, que realmente os últimos acontecimentos, diz ela, apontam na direção de uma fraude, de uma falsificação. Diz ela, presses in direction of forgery. Portanto, a própria professora Karen King afasta-se disso, e a prova cabal desse afastamento é que estamos em 2023 e não houve qualquer publicação académica ou edição crítica deste documento, porque não lhe foi dado nenhuma credibilidade académica. E fica aqui esta história cautelosa com o que ouvimos na comunicação social, porque o que interessa é o juízo alargado dos académicos, que normalmente só vem mais tarde e que cai tipicamente não no é silêncio. publicado, pelo menos nos jornais, não é? Nos locais típicos de notícias. E pronto, por hoje ficamos por aqui, não é? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Nós queremos obviamente deixar aqui a ideia que nem eu nem o Gonçalo somos minimamente especialistas nos evangelhos apócrifos e nos gnósticos. Tudo isto é um território imenso, é um mundo imenso. Quisemos apenas trazer aqui alguns dados factuais e que não são polémicos de partilhar convosco, mas também não queremos minimizar uma área que é bastante vasta. Escrevem-se livros enormes, não é, sobre os textos Nag Hammadi, por exemplo, continuam a ser investigados, e são evidências de uma comunidade gnóstica completamente diferente da comunidade cristã primitiva e sobretudo tardia, e esperemos que tenham gostado desta curta síntese. Quisemos sobretudo responder, Gonçalo, àquela pergunta, não é, que nos colocaram, que um ouvinte nos colocou, sobre aqui os evangelhos gnósticos. E o que nós fizemos aqui foi praticamente tudo baseado nos mesmos 3 livros que recomendámos no episódio sobre a historicidade dos evangelhos. Portanto, este The Case for Jesus, do Brant Peter, não é? O Can We Trust the Gospels, do Peter J. Williams, e o Jesus and the Eyewitnesses, do Richard Bachman. Sim, e também usámos amplamente neste episódio de hoje o site earlychristianwritings.com, onde podem encontrar, em inglês, estes textos que nós traduzimos
e que vos trouxemos aqui hoje. E também resta-nos recordar, com a evidência deste episódio que trazemos aqui hoje, que estamos muito abertos e contentes com quaisquer perguntas e pedidos que façam. Não hesitem, temos todo o gosto em fazer episódios mais pequenos para poder abordar algumas das vossas questões. E pronto, e por hoje acho que ficamos por aqui. Obrigado por este bocadinho, Bernardo, foi bastante interessante. Tanto a preparação como o episódio. Muito obrigado também, Gonçalo. Foi um prazer, como sempre. Um abraço. Até à próxima. Foi o nosso feedback sobre os Evangelhos Apócrifos. Muito mais haveria para dizer sobre este tema, mas por hoje ficaremos por aqui. Se quiserem saber mais sobre a historicidade dos Evangelhos, não hesitem em consultar os nossos últimos episódios, em que analisamos este tema em maior detalhe. Além disso, na descrição do episódio de hoje irão também encontrar links para informações adicionais, como os textos dos Evangelhos Apócrifos que consultamos e nos quais nos baseamos para o programa de hoje. Também encontrarão alguns livros que, além de terem servido de base para os episódios mais longos, serviram também de base para este episódio que apresentámos hoje. O Café Ciência e Fé volta já na próxima semana com um novo tópico. Não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, para nos ajudarem a continuar este podcast. Não se esqueçam também de nos deixar o vosso feedback nos comentários, incluindo dúvidas ou sugestões. O episódio de hoje surgiu através de um destes contactos e tentaremos fazê-lo com alguma regularidade em episódios futuros. Voltaremos em breve com novos temas, sempre a mostrar a ligação entre estas duas visões do mundo. Até lá, um abraço e fiquem bem.